Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Nós lemos no início do culto 1 Pedro, e agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Meu objetivo essa manhã é fazer um estudo. Eu quero tentar fazer uma introdução com você a essa carta, bem resumida, bem simples, mas para que você possa, na sua casa, seja hoje, depois do culto, mais tarde, enfim, ou ao longo da semana, você possa continuar estudando essa carta. Então, meu objetivo é fazer um estudo rápido, simples, mas fazer uma introdução à carta também rápido. Eu quero te indicar um podcast, que é um programa em áudio. O Lucas me indicou ontem e eu ouvi e realmente foi muito legal. Eu já tinha passado por algumas pessoas. Tem um perfil que chama Educação Ibaviva. E eles têm um programa em áudio, que é o podcast, que chama Crescer Podcast. Então lá tem o meu professor Israel Mazacorati, ele é um dos pastores da Ibaviva, e ele faz programas com introduções a livros bíblicos. Pode procurar por Crescer Podcast, tem no Spotify, tem no Google Podcast também, e você vê uma introdução lá um pouquinho mais detalhada do livro. E tem também, por exemplo, o vídeo do Hernandes Dias Lopes fazendo panorama do livro. Sempre tem, do Hernandes Dias Lopes sempre tem. Então, eu sei que tem. Então, tem algumas coisas que você pode procurar na internet, mas eu já vou te dar alguns elementos aqui para que você em casa, na sua própria casa, você possa fazer os seus estudos, você possa meditar no livro todo se você quiser, tá bom? Mas nós hoje vamos meditar no capítulo 1, apesar de passar por outros trechos desse livro. Queria começar lendo o capítulo 1, do verso 12 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 em diante diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Então, Pedro é o autor desse texto, como a gente vê no verso 1, verso 2, ele escreve, ele não diz exatamente as pessoas com as quais ele está se comunicando, quem são os destinatários exatos. A gente sabe que são irmãos e irmãs do primeiro século, comunidades cristãs da época dele. E aqui nesse trecho que a gente leu, a gente percebe que o objetivo de Pedro, ao escrever a carta, não é trazer nada novo, mas é lembrar algo que eles já sabiam. Essa carta, pelo que a gente viu aí, Pedro tinha a profecia de que ele morreria crucificado como o Senhor Jesus, não é isso? Ele recebeu essa profecia, então parece que ele se tocou que essa profecia estava chegando. Por isso que se acredita que essa carta foi escrita por volta de 67, um iniciozinho de 68, depois de Cristo. Algumas pessoas que acham que foi um pouquinho antes, outros que acham que foi um pouco depois, mas provavelmente foi nesse período. Então, um texto mais recente, vamos dizer assim, do Novo Testamento. E Pedro escreve, de novo, para lembrar coisas que eles já sabiam. Mas lembrar aqui não é algo que eles precisavam ter na cabeça, simplesmente. Mas lembrar tem a ver com viver uma certa vida. É como, por exemplo, quando a mãe, a avó, o tio, sei lá, alguém dá algum conselho para você assim: olha, bota o casaco ou leva um guarda-chuva que vai chover. Se choveu e você estava sem guarda-chuva, se fez frio na rua e você estava sem casaco, você pode até ter escutado o conselho. A pessoa falou e entrou pelo seu ouvido, mas você não ouviu o conselho, percebe? Você não ouve o conselho enquanto você não o segue. Lembrar aqui tem essa mesma ideia. É um lembrar que necessariamente se desdobra em algo prático. Então, quando eu lembro, eu sei dessas coisas, eu tenho essas coisas na minha cabeça, isso me conduz a viver um certo tipo de vida. Queria ler um outro trechinho aí, que está no capítulo 3. No capítulo 3,
verso 1 a 4, também fala sobre o objetivo da carta, por que Pedro escreveu, sobre o que ele está falando. Diz assim, a partir do verso 1: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, ele repete que o objetivo dele com a carta é lembrar, não é trazer algo novo, é relembrar de algo que eles já tinham ensinado, mas não o ensino todo dos apóstolos. Aqui é Pedro dando as suas últimas palavras, então tem uma certa importância essa carta, mas ele está dando uma ênfase específica em qual parte do ensino dos apóstolos ele está dando, porque ele percebe que está na iminência, está na portinha a vinda de alguns falsos mestres que enganariam o povo, seduziriam o povo de Deus, seduziriam aqueles irmãos e irmãs a quem ele escreve a abandonar a fé apostólica. Especificamente essa ênfase dele, o tema dele é a esperança, é o que vem a respeito do futuro. Olha, a dúvida ou pelo menos o discurso dos falsos profetas que virão é: o que houve com a promessa da sua vinda? Eles acreditavam que Jesus não viria de novo, eles não acreditavam nessa esperança. No capítulo 2, Pedro chega a falar sobre uma postura deles de que, como se Deus não julgasse ninguém, como Deus não salvasse ninguém. Parece que eles não tinham nenhuma expectativa a respeito do futuro que Deus iria fazer. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque a gente não necessariamente vive no mesmo contexto. Mas por que eu acho que essa carta é relevante para nós hoje? No momento de crise, especialmente uma crise global como a gente vive, uma crise que ninguém nunca viveu antes, que ninguém sabe o que fazer de verdade, que o que a gente faz é quase que tudo chute. Ao mesmo tempo que no WhatsApp a gente recebe um fake news de um lugar, aí do outro grupo da família a gente recebe outro, aí a Globo fala uma coisa, a Record fala outra, a Band fala outra. Porque as pessoas que votam em fulano estão pensando isso, as pessoas que votam em ciclano pensam aquilo. Tem muitos discursos correntes. É óbvio que a gente precisa ouvir o discurso dos especialistas na área, e eles falam com propriedade de causa. Mas, fechando esse parênteses, tem muitos discursos por aí, tem muitas vozes. Nesse momento de crise, e parece que tem uma confusão de discursos, um certo desespero, inclusive aquelas pessoas que querem insistir em que não é nada, que é qualquer coisinha, são pessoas que não querem assumir, admitir o risco de ser uma tragédia cada vez maior. Então, existem muitos discursos por aí, e esses discursos geram confusão na nossa cabeça, geram um certo desespero, uma desesperança. Nesse momento a gente às vezes tem muita dificuldade de aplicar a nossa fé a essa realidade, de aplicar a nossa esperança a essa realidade. A gente se esquece das coisas que a gente crê, muitas pessoas têm a sua fé abalada. Então é pertinente ler esse texto aqui, e eu acho que Pedro tem muito a nos ensinar, segundo o que ele disse aqui nessa segunda carta, porque a preocupação dele é como que o que a gente espera, como a nossa esperança interfere no nosso presente hoje. Olha só o verso 11 em diante do capítulo 3, que a gente já estava lendo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aí olha só o verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, a espera em que Pedro está falando aqui não é uma espera inerte, é uma espera em movimento, é uma espera ativa.
é uma esperança que quando nós sabemos, nós temos convicção, nós a abraçamos, essa esperança nos devolve para a vida, para a realidade, para as nossas relações, com um certo tipo de postura nova. Então, é pertinente lembrar da esperança cristã nesses tempos de tanto pensamento de morte, tanto pensamento de desilusão, de desesperança, de fragilidade. A pergunta que Pedro faz aqui é a pergunta que eu quero pensar com você. A pergunta que ele faz é: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, visto que estamos vivendo um momento difícil, mas que também tudo passará, que temos uma esperança das promessas de Deus, que tipo de pessoa nós devemos ser nesse momento de crise? A proposta de Pedro e a minha também é que nós sejamos pessoas de esperança, pessoas firmes na esperança que o Senhor nos deu, mas também sejamos pessoas que, por causa dessa esperança firme, aqui e agora, nós sejamos piedosos. Essa é a linguagem que Pedro usa. Então, o que tipo de pessoa esse momento de crise exige que nós sejamos? Pessoas esperançosas, mas ao mesmo tempo pessoas piedosas. Pessoas que sabem o fim das coisas, pessoas que têm fé, pessoas que estão firmes no que esperam, mas ao mesmo tempo pessoas que são ativas aqui e agora com a piedade, com a obediência ao Senhor e com a solidariedade. Para isso eu queria meditar no texto de 2 Pedro, no capítulo 3, mas agora do verso 3, ao verso 11. Esse é o texto em que nós vamos meditar hoje. Então abre aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Consegue pegar uma água para mim? Ou mãos higienizadas? Bom, vamos à leitura do texto? Seu divino poder, né, que ele está fazendo referência, a gente não sabe se a Deus Pai ou a Jesus Cristo, a gente não consegue definir isso, mas está falando da divindade. Então, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos continuar. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas, as qualidades, impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se, de novo, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós já fazemos parte da natureza divina, que é o que Pedro fala aqui no verso 3. No verso 4. E ele faz um contraste aqui entre a esperança, entre as promessas de Deus e a cobiça. E nós temos acesso a essas promessas que o Senhor nos dá, porque nós já fazemos parte da natureza divina, porque nós já nascemos de novo, nós já fomos unidos a Cristo, nós já recebemos a libertação da escravidão, do pecado, como ele vai falar em outro momento aqui no capítulo 2. Então nós já fazemos parte da natureza divina, nós já nascemos do Espírito, nós já somos incluídos em Cristo. Se nós temos fé, nós temos essa natureza divina. A questão é deixar cada vez mais nos inundar, nos preencher. É esse o ponto em que ele está falando. E aí, por meio de Cristo, em Cristo, nós temos acesso a todas as bênçãos das regiões celestiais. É isso que Paulo nos ensina, é mais ou menos isso que Pedro está falando. Deus disponibilizou as ferramentas que nós precisamos, e é como está aí no início,
Deus disponibilizou todas as ferramentas que nós precisamos para viver a vida piedosamente, para viver em santidade e em piedade. E essas ferramentas estão disponíveis para todas as pessoas que têm fé em Jesus Cristo. A questão é nos apropriarmos cada vez mais dessas ferramentas que o Senhor nos dá em Cristo. Esse conhecimento, essa relação, esse envolvimento que nós temos com Cristo, quanto mais ele cresce, mais nós somos dotados dessas ferramentas que o Senhor nos deu. Por meio de Jesus Cristo nós acessamos essas ferramentas para viver uma vida piedosa, uma vida santa. Então, João repete isso algumas vezes. Ele fala do conhecimento de Jesus, e é algo muito importante para ele aqui nesse texto. Por quê? O conhecimento do Senhor precisa ser um conhecimento contínuo e progressivo, porque ele fala no capítulo 2, no verso 20, que há algumas pessoas que entraram no conhecimento do Senhor, conheceram Jesus Cristo, mas se deixaram novamente escravizar pela sua antiga vida, abandonaram o conhecimento do Senhor, abandonaram essa relação com o Senhor. Então, a ênfase de João quanto ao conhecimento é que ele precisa ser contínuo e precisa ser crescente. Então, como um gráfico assim, contínuo e crescente. É assim que deve ser a nossa procura, a nossa busca pelo conhecimento de Jesus Cristo. É um conhecimento relacional. Ele fala no verso 2 que o conhecimento de Jesus Cristo multiplica a graça e a paz. Ele fala no verso 3 que o conhecimento do Senhor nos capacita para a vida e a piedade. Ele fala no verso 8 que o conhecimento do Senhor nos guarda da inoperância e da improdutividade. Ele fala no verso 20 que o conhecimento do Senhor nos livra das contaminações mundanas. Então é como uma oposição aí, o conhecimento de Jesus e a corrupção mundana. E o conhecimento de Jesus lá no capítulo 3, verso 18, gera firmeza e santidade. Então, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós somos dotados pelo Senhor para viver uma vida santa e piedosa, mas ao mesmo tempo nós também acessamos as promessas do Senhor para a nossa vida. Nesse período de crise, mais do que nunca é importante a nossa busca por conhecer, por crescer nessa intimidade com o Senhor, porque quanto mais nós conhecemos e nos relacionamos com Jesus, mais a sua natureza divina nos invade, mais a sua santidade nos invade. E é importante mostrar que Deus nos convida a uma vida que nós tenhamos a esperança nas promessas dele, nós tenhamos convicção das promessas que ele fez, nos convida a uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de solidariedade. Mas o Deus que nos convoca em Cristo é o mesmo Deus que nos capacita. É isso que esse primeiro trecho está mostrando. Jesus nos chama, mas é Deus quem nos dá, pelo seu poder divino, as ferramentas para cumprir esse chamado. Então Deus age por meio de nós quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo numa vida de obediência, numa vida de solidariedade, numa vida de amor a Deus e ao próximo, e numa vida confiante nas promessas do Senhor. Quando nós crescemos nesse conhecimento de Jesus Cristo, nós nos apropriamos dessas ferramentas, mas também nos apropriamos dessa esperança. Eu falei desse contraste que existe aí entre a cobiça e as promessas de Deus, porque eu julgo muito importante isso aqui nesse texto. A esperança, as promessas de Deus, quando nós nos apegamos a elas, quando nós confiamos nelas e nós buscamos elas, a gente passa a ter uma vida de santidade e piedade. Mas quando nós buscamos o que nossos olhos e nosso coração pecaminoso cobiçam, isso gera corrupção. Então, enquanto a cobiça é um se deixar iludir pelo que nós vemos, o cobiçoso é aquele que não vê além do que está perto. É isso que ele fala aí no verso 9. O cobiçoso é esse que não vê o que está perto, que não vê o que está, só vê o que está à sua frente, que é movido pela sua visão, que é movido pelos seus desejos. E o cobiçoso é aquele que busca algo para si mesmo. Mas aquele que tem confiança nas promessas do Senhor não é alguém que vive pela sua visão, não é alguém que vive por esses desejos pecaminosos, que vive por essa sedução mundana, mas é aquele que
que vive a partir da esperança e da fé que tem. É aquele que sabe do futuro que Deus prometeu e enxerga nesse futuro um futuro para todas as pessoas, e não só para si mesmo. Esse futuro que nós enxergamos, que nós buscamos, e que Pedro chega a dizer que nós podemos apressar esse futuro, essa vinda do Senhor, o reino, o novo céu e a nova terra, o reino eterno de Jesus Cristo, onde habita a justiça. Esse futuro de Deus, a gente pode olhar para ele e sabendo do que nós encontraremos no futuro, nós vivemos aqui agora, em piedade. Nós vivemos aqui agora não nos deixando desesperar, desiludir ou confundir por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós desejamos, pelo nosso egoísmo, pelos nossos desejos pecaminosos. Mas nós vivemos com os olhos centrados no futuro que Deus vai nos trazer, mas sem nos deixar também fugir da realidade presente. Essa esperança que nós temos nos devolve para a realidade de hoje com uma vida de obediência a Deus, de cumprimento do mandamento do Senhor Jesus. E qual é o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa esperança de que o mundo não vai continuar nessa crise, o mundo não vai continuar como está, o mundo tem um fim programado, o mundo tem uma restauração programada. Então, sabendo do que Deus vai fazer, sabendo da esperança que temos, sabendo do que Cristo vai fazer no futuro, eu olho para esse futuro, tento viver esse futuro aqui e agora. Eu vivo a minha vida em santidade, em obediência, em piedade, em solidariedade, porque esse estilo de vida é um estilo que testemunha a Deus, é um estilo que transborda o que Deus me deu para as pessoas que estão ao meu redor. E nada mais importante do que isso em um tempo de crise. Então, que tipo de pessoa nós devemos ser na crise? Segundo esse trecho aqui, a minha proposta para você é que nós sejamos pessoas confiantes de que Deus trará um futuro vitorioso para a criação dele, por meio de Jesus Cristo. Jesus é Salvador e é Senhor. Ele trará um reino santo, justo, como Pedro afirma aqui. O mundo não continuará em crise para sempre. Então, por mais triste que nós estejamos, por mais desesperançosos que às vezes nós nos encontremos, por mais iludidos, às vezes por discursos que nos incomodam, às vezes por posturas que nos incomodam, às vezes por ver que, caramba, parece que nada se resolve, parece que é um nó sem fim, que ninguém consegue desatar, é uma crise que não tem solução. Mesmo assim, nós não nos deixamos abater completamente, nós não nos deixamos engolir pela crise. Nós temos uma esperança, nós temos uma convicção a respeito do futuro do mundo, a respeito do nosso futuro, e que Jesus Cristo vai promover, Jesus Cristo vai trazer, e por causa dessa esperança, a gente não fica só com o que a gente vê na nossa frente, a gente continua fazendo o que a gente tem que fazer. Quando eu preguei em Filipenses, eu falei sobre isso e eu quero retornar a isso. As circunstâncias ao nosso redor mudam, mas os princípios que o Senhor nos deu e os propósitos que o Senhor nos deu continuam os mesmos. Então, a gente continua sem se deixar engolir pela crise. Pelo contrário, nós somos aqueles que trazem esperança para o meio da crise. Nós somos aqueles que sabem que ela não vai durar para sempre. Então nós somos aqueles que, tendo essa convicção, vivem uma vida com o foco certo, vivem uma vida mantendo o seu propósito, mantendo os seus princípios, fazendo o que sabe que deve fazer, uma vida de santificação e piedade e uma vida esperançosa. Nós precisamos ser o tipo de pessoa na crise que traz um discurso de esperança e que traz uma prática de solidariedade, que traz uma prática de testemunho, que traz uma prática de obediência ao Senhor. Essa esperança interfere também na nossa forma de vida, não só para os outros, mas para nós mesmos, porque a gente precisa se lembrar que Jesus vai voltar, e Ele nos convoca a sermos fiéis a Ele até o fim. Então, esse tempo de crise global como nós vivemos, é um tempo para lembrarmos de que o Senhor voltará, e nós devemos ser achados santos, como Deus é santo. É isso que Pedro fala na primeira carta.
Nós precisamos ser achados santos como Deus é santo. Nós precisamos ser achados fiéis a Deus. Então, nós não devemos viver escravos mais dos nossos pecados, escravos mais da nossa antiga vida. Então, nós vivemos aqui agora fazendo o que a gente sempre precisa fazer. É um caminho de santificação, um caminho de solidariedade, porque nós temos certeza de que Cristo voltará. Ele voltará para julgar as nações e Ele voltará para trazer um novo céu e uma nova terra, para trazer e instaurar plenamente o seu reino. Então vamos continuar a leitura, porque olha só o que Pedro diz aqui no verso 5 em diante. Por isso mesmo, empenhem-se. Então há uma dedicação aí. Em algumas traduções falam sobre diligência, sobre um esforço grande. Então empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, para acrescentar à sua virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Isso aqui parece muito com os textos que o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Nesse tempo de crise, a gente precisa reforçar os nossos princípios, reforçar a nossa confiança no Senhor, que é a fé, reforçar a nossa excelência naquilo que a gente faz, a nossa virtude, os nossos bons hábitos. A gente precisa reforçar o conhecimento que nós temos a respeito do Senhor, a relação que nós temos com Jesus Cristo. Nós precisamos ser aqueles que são tranquilos, os não desesperados, aqueles que têm autocontrole, não os que são belicosos, não os que brigam, mas aqueles que têm tranquilidade para pensar com frieza, com seriedade o momento. Nós somos aqueles que se mantêm firmes. Precisamos continuar na nossa luta cotidiana contra o nosso pecado, na nossa luta cotidiana contra a injustiça no mundo, na nossa luta cotidiana contra aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos perseverar e sermos fiéis a Deus até o fim. Nesse tempo, nós precisamos de piedade, de reverência, de obediência ao Senhor, de saber o que nós devemos fazer, que Deus nos exige sempre, que é amar a Ele, amar as pessoas, sermos solidários. Então essa piedade que Deus nos convoca a ter sempre, nos convoca a ter especialmente no momento de crise. Pedro fala aqui sobre a fraternidade. Nós precisamos lembrar que nós não somos sós no mundo. Deus nos deu um povo, Deus nos fez comunidade. Mas além da comunidade de fé e do povo de Jesus Cristo, nós temos pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos lembrar dos irmãos e irmãs de raça humana, os irmãos e irmãs da igreja de Jesus Cristo, os irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. E por último, lembrar do amor. E de novo, lembrar é trabalhar em prol disso, é se empenhar. Quem tem essa esperança a respeito do futuro, não se deixa desfocar. O foco continua o mesmo. Desenvolver a fé, desenvolver a virtude, desenvolver o conhecimento, desenvolver o domínio próprio, desenvolver a perseverança, desenvolver a piedade, desenvolver a fraternidade, desenvolver o amor. Porque é como um espaço na nossa vida, e a gente sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É mais ou menos isso. O que Pedro dá a entender aqui é que essas qualidades que nós buscamos e nós vamos, que elas passam a existir e crescer na nossa vida, elas vão ocupando um espaço que seria ocupado pela pecaminosidade, pela ganância, pelo desejo de se impor sobre o outro, pela negação de Deus. Então, quando nós buscamos, essas coisas passam a existir na nossa vida por meio dessa relação com Jesus Cristo, e elas continuam crescendo na nossa vida, elas vão preenchendo um espaço que não pode ser mais preenchido pelo que é contrário a Deus. Elas mesmas vão nos protegendo da corrupção do mundo. Por isso nós precisamos continuar, mesmo em tempo de crise, com os mesmos princípios, com a mesma busca, com os mesmos valores e com os mesmos propósitos. O segundo trecho que eu queria ler com você aí é do verso 10 em diante.
texto diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se, de novo, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim confirmar, consolidar o chamado e a eleição? 1 Pedro, volte algumas páginas aí. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 não, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue. Nós fomos chamados e eleitos para a obediência, para a vida santa e piedosa. Na primeira carta, Pedro vai falar da imitação a Cristo, desse ser igual a Cristo. Paulo usa essa linguagem quando ele também vai falar de predestinação. Nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Então, a eleição que Deus nos dá em Cristo, Cristo é o chamado, o eleito do Senhor. Quando nós estamos em Cristo, quando nós crescemos nesse conhecimento, nessa relação com o Senhor, quando nós já estamos unidos a Ele, nós crescemos, nós vamos confirmando a nossa eleição, nós vamos vivendo essa vida de obediência para a qual Deus nos elegeu, nós vamos sendo transformados à imagem. E olha que é um trabalho duplo, e a Bíblia não tem problema nenhum em ser... O pessoal fica discutindo entre arminianismo e calvinismo, a Bíblia não tem problema nenhum em ignorar os dois, porque é um trabalho duplo. Ao mesmo tempo que é por meio da obediência que nós somos purificados, é por meio do sangue de Cristo que nós somos purificados. Olha o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, olha só. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, quem nos purifica? O sangue de Jesus Cristo. Quem também nos purifica? A obediência, porque por meio da nossa relação com Jesus Cristo, por meio dessa intimidade, desse crescimento em praticar a palavra, em lembrar, é um lembrar viver, é um ter fé ser fiel, é um crer viver, por meio dessa constância na obediência ao Senhor, não sendo ouvintes que ignoram a palavra, mas ouvintes praticantes, é que o sangue de Cristo vai nos purificando também. Jesus, a natureza divina vai nos inundando, vai nos invadindo. Por isso nós não podemos nos esquecer disso. Por isso que o Senhor nos convida, por meio da boca de Pedro aqui, a nos mantermos obedientes ao Senhor até o fim da nossa vida, porque há uma dimensão presente da salvação. Nós já somos salvos, mas ainda não. Nós seremos plenamente salvos no futuro. E nós seremos, não, a salvação será consumada. Não, a linguagem bíblica é que nós seremos salvos no futuro. Também, as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente geralmente quer uma coisa ou outra, mas a Bíblia trabalha das duas. Até porque a obediência que nós cumprimos, a piedade que nós temos, nós vimos no início do capítulo 1, no verso 3 em diante ali, que é Deus que nos dá essas ferramentas, e é por meio de Cristo que nós fazemos o que fazemos, e é para a glória de Cristo. Isso quer dizer que o mérito não é nosso.
Então é um trabalho conjunto de confirmar essa eleição que o Senhor nos deu. Em Cristo nós temos todas as bênçãos celestiais, é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, e em Cristo nós temos a eleição. Em Cristo. Por isso que quanto mais nós crescemos nesse conhecimento, nessa relação com Jesus, mais nós vivemos em santidade, nós vivemos em piedade. O que isso quer dizer para nós? Falei bastante coisa. O que isso quer dizer para nós hoje, aqui e agora? Que tipo de pessoas nós devemos ser no tempo de crise? Pessoas que mais do que nunca se dedicam em fazer o que o Senhor nos convidou para fazer. Pessoas que mais do que nunca se esforçam para buscar aquilo que o Senhor nos convida a buscar. Pessoas que são esperançosas, que têm certeza a respeito do futuro. Pessoas que não se deixam desestimular, desiludir, consumir pelo que vê e pelo que deseja. Não deixa que a cobiça e pelo que vê o diminua, o entristeça, o inunde. Nós somos essas pessoas que não se deixam desesperar. Nós somos as pessoas que têm uma esperança viva, uma esperança real. Uma esperança real. A nossa esperança não é uma esperança incerta, não é uma esperança simplesmente simbólica, é uma esperança real. Deus, em Jesus Cristo, nos trará novo céu e nova terra, e nós entraremos nesse reino eterno, onde Jesus é Senhor, um reino onde habita justiça. Nós somos os esperançosos. O mundo não estará em crise para sempre, e o mundo não foi feito para estar assim como está. Por isso nós, além de termos essa esperança viva, real, essa convicção a respeito do futuro, nós somos aqueles que nos retornamos ao mundo, retornamos às nossas relações, retornamos àquilo que nós vamos fazer, fazendo o que sempre tivemos de fazer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, vivendo uma vida de piedade, de reverência ao Senhor, de obediência, buscando crescer em fé, buscando crescer em entendimento do Senhor, tendo autocontrole, pensando nas outras pessoas, amando as outras pessoas. Nós somos aqueles que continuamos insistindo em viver os princípios eternos que o Senhor nos deu. Nós somos aqueles que insistimos em crescer na intimidade com o Senhor Jesus, mesmo em tempo de crise, e mais do que nunca em tempo de crise. Nós somos aqueles que insistimos naquilo que é básico, porque se nós fizermos aquilo que é básico, quanto mais nós caminhamos e nos aproximamos de Jesus, mais Jesus é visto em nós, e mais o mundo é abençoado por causa de nós, e mais nós permanecemos em Cristo, mais nós permanecemos fiéis no Senhor, até o dia em que Ele virá. Sejamos esperançosos. Um tempo de crise exige isso. Sejamos insistentes em viver uma vida de santidade, de santificação e piedade. Não nos deixemos confundir, desanimar, diminuir pelos discursos que estão por aí. Tenhamos convicção da nossa esperança, mas tenhamos convicção também que essa esperança não nos faz abandonar o mundo de hoje, mas nos devolve para esse mundo com uma vivência, com uma postura de reverência a Deus e de fraternidade com o próximo, de solidariedade, de amor, de luta contra a nossa pecaminosidade, não de cobiça, não de ganância, mas de amor. É esse estudo que eu queria trazer para você. Eu realmente falei muitas coisas, mas o básico que eu queria falar é isso, que nós vimos no capítulo 3, no verso 11 em diante, até o verso 14, e que parece que Pedro fala de várias maneiras, mas ele fala a mesma coisa:
aqui no capítulo 1, no verso 13 até o 11. Os momentos de crise, os momentos em que nós vivemos exigem uma certa postura. E nós somos os ativos, nós não somos passivos no momento de crise. Nós somos os que tomamos a frente e trazemos a mensagem da esperança. Nós somos os que tomamos a frente e continuamos pondo em prática aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. Porque o Senhor que nos convidou a fazer é o Senhor que nos capacita a fazer. E é o Senhor que nos uniu a Cristo. E por meio de Cristo, quanto mais crescemos nessa relação com Cristo, mais Ele nos invade, Ele nos preenche, Ele nos dá paz, Ele nos dá graça, Ele nos dá domínio próprio, Ele nos dá fé, Ele nos dá fraternidade, Ele nos dá amor, Ele nos dá perseverança. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais somos beneficiados pelas bênçãos espirituais que estão escondidas nele. E mais as pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas com as esperanças, com a esperança que nós trazemos e com a vida que nós praticamos. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa com essa postura ativa de esperança e de obediência, de piedade, de santidade nesse tempo de crise. Que o mundo veja em você uma luz, uma esperança, uma salvação, ao invés de te enxergar como mais um desesperançoso, mais um que não sabe o que está acontecendo, mais um que está simplesmente entregue ao que está acontecendo. Deus te abençoe.